Beleza, já está gravando. Bom dia, para mim é um privilégio estar aqui hoje com vocês, falando sobre, não só sobre o momento atual com que a gente está se deparando, mas também com algumas perspectivas futuras, perspectivas atuais e o que é esse mercado da construção civil dentro do modelo saúde, né? Eu acho que a gente pode começar com os desafios que nós temos, né? Momentaneamente, nosso maior desafio é conter a nossa ansiedade, né? Especialmente porque eu não vislumbro um retorno às atividades normais como nós as concebemos num período assim tão rápido. Então, eu não acredito que em 15 de abril a gente tenha um retorno às nossas atividades normalmente, né? Pelo contrário, acredito que isso daí vai se prolongar, imagino eu, até meados de julho e agosto, para que a gente possa ter isso sendo bastante realista com vocês, salvo se a gente tiver alguma descoberta de algum medicamento, algum tipo de tratamento, né? Tem se mostrado promissores algumas alternativas, mas ainda assim, até que essas alternativas sejam testadas e estejam garantidas a segurança a todos os pacientes, é um risco que todos nós estamos correndo, né? Então, por mais que hoje, se o governador, se o prefeito, se o diretor da escola da minha filha dissesse para retornar às aulas, eu não mandaria ela para a aula. Eu, Norton, na minha opinião pessoal, não falei, Norton, mas todo mundo precisa trabalhar. Claro, também preciso trabalhar, nós também estamos nessa mesma tempestade, nessa mesma situação, precisamos atravessar por ela e vai ser difícil. Eu estava conversando com um dos colegas que faz parte da Construtec e ele falou, porque nós sofremos um duro golpe. Não, nós ainda não sofremos um duro golpe. Por enquanto, nós estamos só sendo chamados para a briga. Sabe quando você era pequeno, meu tempo era primário, ginásio, né? Lá no ensino fundamental, o sujeito chegava para você e falava, vou te pegar na saída. É mais ou menos isso que está acontecendo. Por enquanto, o coronavírus só olhou para a gente e falou, vou te pegar na saída. E aí a gente fica com aquela ansiedade, com aquela tensão durante todas as 5 aulas, né? E que isso é muito mais danoso psicologicamente do que pegar e sair para porrada de uma vez, né? Sair para briga. Quando você sai para briga, você vai lá, briga e tal, acabou, apanhou, bateu, enfim, tem lá as suas consequências. Mas essa ansiedade, esse pré-briga, né, é que é um pouco mais complicado. Então, o nosso primeiro desafio é esse pré-briga, né, porque algumas medidas estão sendo tomadas, são medidas drásticas, né, no mundo inteiro. Então, são situações assim, esse é o nosso primeiro desafio, né, aguentar firme essa ansiedade. Claro que algumas medidas a gente tem que tomar. Nós mesmos aqui no escritório tomamos algumas medidas de redução de carga horária, redução de salários, etc., né? Mas isso é momentâneo, né? Então esse é um desafio gigantesco, mas é um desafio momentâneo. A gente sabe que em toda crise a única certeza que a gente tem é que um dia ela vai acabar, né? Então esse é um desafio momentâneo. O outro desafio que a gente tem dentro, quando a gente começa a trabalhar na área de saúde, é a formação profissional, é a formação acadêmica, tá? Nenhuma universidade no Brasil, tanto para os cursos de arquitetura quanto para os cursos de engenharias, né, civil, elétrica, eletrônica, mecânica, etc., em nenhum curso de graduação é abordado a área de saúde. E aí não vamos ser hipócritas aí de dizer que um semestre de um curso de arquitetura, enfim, que nós temos aqui em Curitiba, um ou outro professor lança lá um desafio de um semestre ou de um trimestre, que é fazer o trabalho de um projeto de um hospital. Isso não é efetivamente dar informações, orientações ou formação acadêmica para que arquitetos e engenheiros tenham capacidade de enfrentar todo o ecossistema, toda a complexidade que envolve, por exemplo, um hospital. Um hospital é
vocês sabem muito bem, é um nicho onde você tem restaurante, você tem farmácia, você tem laboratório, você tem gente nascendo, você tem gente morrendo, você tem infecção, você tem cruzamento confuso. Então, entre as obras complexas que nós temos na construção civil, aeroportos, hidrelétricas e hospitais, eles correspondem ao maior grau de complexidade técnica para quem está atuando, seja na área de projeto, seja na área de construção, ou manutenção dessas infraestruturas. Então, nós temos um problema sério com relação a falhas na formação acadêmica. Então, já é tempo, como eu coloquei no grupo, eu fui criador do curso de Engenharia Civil já, quando a Universidade de Tuiuti virou de faculdade e passou para a universidade, e eu julguei que eu ia corrigir todas as falhas de formação que eu tive na Universidade Federal do Paraná. E foi um grande erro, né, porque o MEC não permite que você faça esses ajustes, e se o MEC permitir, o CREA não permite. Então, nós temos aí duas instituições enrijecidas, né, onde nós não conseguimos promover inovação no ensino, efetivamente. São poucas as coisas que a gente pode mexer. Então, eu acredito que sim, falta um dos nossos maiores desafios hoje, atualmente, numa pandemia, é que faltam pessoas que tiveram pelo menos uma noção do que é trabalhar nesse segmento de saúde. Tá? E é um segmento muito rico, rico em termos de oportunidades e rico em termos financeiros também. Tá? Tirando, lógico, os hospitais públicos, filantrópicos, onde a gente tem uma situação muito particular, mas a área de saúde é uma área tão interessante economicamente falando, que ela, por todas as crises que se passam, ela consegue manter uma estabilidade relativamente boa, muito melhor, por exemplo, do que a construção civil, que é afetada diretamente em qualquer crise econômica. A primeira a entrar em crise e a última a sair da crise. Né? Até porque os tempos e os prazos que essas coisas acontecem são diferentes. Né? Então, falta também, então, se falta uma formação na graduação, eu não digo até uma disciplina obrigatória, mas até pode ser uma disciplina optativa dentro da grade dos cursos de graduação, isso já melhoraria bastante. Faltam também os cursos de especialização, mestrado e doutorado dentro dessa área no Brasil. E isso é uma outra dificuldade. Né? Nem sempre os cursos de especialização estão disponíveis, né, a todo momento. Não é um fluxo contínuo, né? As universidades não mantêm isso de uma forma contínua. E os cursos de mestrado e doutorado são, na verdade, em algumas outras áreas que compõem aí, na tua dissertação de mestrado ou na tua tese de doutorado, alguma linha de pesquisa que você possa encaixar e desenvolver algum raciocínio dentro dessa área. O CREA, alguns anos atrás, fez uma coisa que eu achei bastante positiva, que é trazer para a graduação, que é permitir para a graduação, o curso de engenharia biomédica. Né? E isso foi bastante positivo. Né? E aí você está focando uma engenharia, né, dentro da área de saúde, uma interferência direta na área de saúde. Então, acredito que já tenhamos no Brasil algumas universidades que já oferecem o curso de engenharia biomédica em nível de graduação e que já têm egressos desses cursos. Ainda que a engenharia biomédica, hoje no Brasil, ela está muito mais focada na área de equipamentos e manutenção desses equipamentos, criação desses equipamentos, propriamente na área predial. Tá? Então, vejam interessante isso. Nós temos uma atuação da arquitetura e engenharia dentro dos hospitais, das clínicas, dentro das organizações de saúde, que é necessário, né, que é importante,
que é fundamental, eu diria, para economizar recursos, para aumentar a produtividade desse setor. Só que nós não temos profissionais em número suficiente para atender. Esse é um primeiro ponto. Mas, ainda que nós tivéssemos profissionais em número suficiente, hospitais só de médio e grande porte, né, ou clínicas de grande porte, é que acabam contratando esses profissionais. Né? Então, ainda há na sociedade, diferente do médico, né, quando você, por exemplo, tem um tumor no cérebro, você vai no neurologista. Tá? Você não passa pela tua cabeça você ir, sei lá, num ortopedista quando você tem tumor no cérebro. Então, a medicina conseguiu fazer vários nichos, né? E coisa que a arquitetura e a engenharia não conseguiu. Tá? Então, nós temos alguns cursos de especialização em arquitetura hospitalar, tá? Nós temos em nível de graduação a engenharia biomédica, nós temos em nível de mestrado e doutorado também engenharia biomédica, e só traçando um paralelo científico, né, o que é engenharia biomédica, ela se divide em 5 campos. Né? Nós temos a bioengenharia, né, que é o termo mais comum até para a engenharia biomédica, mas ela trata de fenômenos biológicos, modelos matemáticos de fenômenos biológicos. Né? Aí nós temos a engenharia médica, que produz os equipamentos, né? Ela produz o respirador, ela pensa, ela cria uma ressonância, uma tomografia. Nós temos a engenharia clínica, que faz a manutenção desses equipamentos criados pela engenharia médica. Nós temos a engenharia hospitalar, que é justamente o ramo onde nós atuamos. Né? Nós, que eu digo eu, Norton, Bioeng e arquitetura hospitalar, enfim. E nós temos a engenharia de reabilitação, que são equipamentos para quem perdeu mobilidade. Né? Então, são as próteses, as órteses, os exoesqueletos, as cadeiras de rodas automatizadas, etc. Então, nós temos esse campo de atuação, né? E nós temos esse desafio do CREA, do CAU e do MEC com relação à identificação desse ramo de atividade como um ramo específico, assim como a engenharia de segurança do trabalho, ou alguma coisa assim dessa natureza. E aí a gente vem com, entre desafios e as oportunidades, nós temos aí algumas situações que são as demissões de arquitetos e engenheiros devido a essa pandemia. Né? É bem uma situação pontual, específica, mas que a área de saúde pode sim se configurar num novo horizonte de trabalho. Né? E aí a gente tem que fazer uma pergunta típica, né? Que é: quanto tempo você tem? Né? Eu acabei de me formar, eu tenho 5 anos de formado, moro com os meus pais ainda, ou tenho uma independência financeira, tenho tempo. Né? Bom, se você tem tempo, aí busca, então, uma especialização, um mestrado ou um doutorado, depende de quanto tempo você tem. Não, eu tenho 1 ano para me dedicar à minha formação, academicamente falando. Então, se você tem 1 ano, então vamos buscar um curso de especialização. Tá? A especialização ela vai te dar um passo à frente. O mestrado ele vai te dar um degrau acima. O doutorado vai te dar um patamar acima. Então, depende muito de quanto tempo você tem para a tua formação e quanto de dinheiro você tem para a formação. Os cursos de especialização, eles são todos pagos. Né? Dificilmente você vai ter um curso de especialização que não seja pago. Tá? Que eu conheça, né, em Curitiba, ou melhor dizendo, no Paraná, só a ABDH, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, é que mantém o curso de especialização presencial aqui em Curitiba. Era feito, pelo menos até pouco tempo atrás, nos auditórios do CAU, aqui em Curitiba. Eu não sei se eles mantêm ainda isso ou não. Eu sou membro, inclusive, da BDH, mas eu confesso a vocês que eu não me lembro se eles mantêm esse curso com regularidade. Puxa, eu tenho tempo, mas não tenho grana. Bom, tenho tempo, não tenho grana, então vamos buscar nas universidades federais.
E aí eu indicaria o TFPR, foi onde eu fiz o meu mestrado em engenharia biomédica, mas é uma situação que precisa gostar muito de estudar, tá? Porque é um curso que não é afeto à engenharia civil propriamente dita, como eu fiz a minha graduação em engenharia civil, e nem a arquitetura. Num curso de mestrado em engenharia biomédica, você vai ter anatomia, você vai ter fisiologia, você vai ter muita eletrônica envolvida. Então, existem outros conhecimentos que fogem da tua graduação. Então, é um esforço muito grande para você acompanhar essas disciplinas do curso de mestrado, mas na UTFPR, pelo menos, é gratuito. Ou paga só uma taxa de manutenção lá, pelo menos na época, lá em 96, quando eu defendi a dissertação, era dessa forma. E você vai ter que ter aí pelo menos uns 2 anos, né, no mínimo, de tempo para poder fazer um curso de mestrado. Né? E doutorado, evidentemente, você vai precisar fazer o mestrado antes, né, para poder desenvolver. Mas no doutorado você vai ter uma coisa muito mais aprofundada. Então, eu vou citar a minha formação aí para que vocês tenham, tracem um parâmetro. Eu fiz engenharia civil na Federal do Paraná, fiz o meu mestrado em engenharia biomédica na UTFPR, em projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Né? EAS é a sigla que eu citei, Estabelecimento Assistencial de Saúde, é o termo técnico para as atividades, para as organizações na área de saúde. Bom, o meu doutorado, então, o meu mestrado foi de uma forma mais genérica, estudando todos os projetos na área de saúde, mas o meu doutorado ele focou em projetos de moradias para idosos. Então, o doutorado ele é bem mais focado, né? Então, é um tema que é inédito, a abordagem da pesquisa, etc. Então, existem alguns requisitos para que isso aconteça. Tá? Então, a gente precisa saber se você tem essa disponibilidade de tempo, então, ok, vamos migrar para uma capacitação acadêmica inicialmente. Tá? Não, Norton, eu não tenho tempo, ou até tenho tempo, mas não tenho paciência. Né? E isso também foi me reportado em uma conversa como a gente está tendo aqui hoje, por um colega nosso também aí da Construtec. Ele falou, Norton, eu peguei uma obra de um hospital e queria tirar umas dúvidas com você, você pode me atender? Não, ok. Então, ele foi colocando algumas dúvidas, e a gente foi esclarecendo algumas dúvidas que ele tinha, e quanto mais eu falava e mais esclarecia algumas dessas dúvidas com relação a gases medicinais, a professor, aterramento de sala cirúrgica, por que precisa ter aterramento no piso da sala, né? Não é só nas tomadas, por que esse aterramento tem que ser em paralelo, não pode ser em série. Então, existem minúcias na construção da área de saúde que diferem muito da construção civil convencional. Então, quanto mais eu falava isso para ele, o olho dele foi ficando cada vez mais maior, né? E cada vez mais apavorante esse universo, porque ele desconhecia absolutamente todas essas questões e chegou num momento que ele falou, não, para, onde é que eu vou buscar essas informações? E aí a gente se depara com essa falha, né, com esse desafio da formação acadêmica. Né? Porque muitas dessas informações que eu estou falando agora aqui com vocês foram adquiridas não só pelo meio acadêmico, mas também pela experiência em trabalhar na área de saúde. E é o que normalmente acontece com uma grande, esmagadora maioria das pessoas que migram para essa área. Né? Chega no escritório um projeto ou um serviço que a gente precise desenvolver, desempenhar na área de saúde, se julga aquilo legal, vai buscar o conhecimento de uma forma autodidata. Também é uma possibilidade. Mas aí você vai estar sujeito a levar pancada. Né? Porque a sociedade, ela também, é curioso isso, que a sociedade, ela quando contrata um arquiteto, um engenheiro, ela acha que acabou o problema dela. Né? Não, você não é arquiteto, você tem que saber projetar aqui no hospital.
Você não é engenheiro, você tem que saber construir. Você não sabia que tinha que aterrar o centro cirúrgico, o piso do centro cirúrgico? Você não sabia que tinha que colocar os gases medicinais aqui, aqui e aqui? Então, a sociedade espera da nossa formação e nós vamos dar essa solução para a sociedade. E é evidente, assim como na medicina, cada um de nós tem uma preferência, né? Uns vão no campo da arquitetura, uns têm maior facilidade para design de interiores, outros para a área residencial, outros para a área corporativa. Então, e há também, ao mesmo passo que eu falo dessa carência de profissionais na área de saúde, eu falo também de uma carência de negócios na área de saúde. Se vocês tomarem Curitiba como exemplo, eu pergunto a vocês se todo ano sai um hospital novo em Curitiba. Não sai. Quer dizer, o projeto de um hospital é um projeto eventual, é um projeto esporádico na vida de um escritório de arquitetura, na vida de uma construtora. Porém, note o seguinte, todos os hospitais, se vocês entrarem hoje em cada um dos hospitais do Brasil, tá? Não falo nem só em Curitiba, vocês vão ver lá um montinho de areia, um pouquinho de brita, porque permanentemente eles estão em reformas. Permanentemente eles estão em ampliações. Tá? Então, seja uma reforma sem ampliação, ou seja uma reforma com ampliação do serviço. Tá? O negócio na área de saúde, ele nunca... Eu não vi isso acontecer até hoje. Em 25 anos de profissão, nunca vi isso acontecer. Ele nunca diminui de tamanho. Né? E daí quebra. Não. Ele vai aumentando de tamanho, daí por falha administrativa e tudo mais, aí ele pode quebrar. Tá? Ou pode ser incorporado por um outro grupo para alavancar ainda mais o seu potencial. Mas ele nunca diminui de tamanho. Né? Então, é curioso. O camarada começa com uma clínica, um consultório, aí ele agrega mais um colega, vai fazer um outro serviço, puxa mais um, vira uma clínica, o filho se forma, vai trabalhar junto, aí ele começa a internar paciente dentro, já vira um mini hospital, e assim as coisas vão crescendo e se arrumando de forma desordenada. Né? Então, é muito comum a gente ver essa colcha de retalhos, né, e esses labirintos dentro dos hospitais. Né? Bom, então, ao mesmo tempo que há uma oportunidade em termos da escassez de profissionais especializados na área de saúde, há também uma certa escassez de negócios novos para a área de saúde. Tá? Muito embora, como eu falei, eles sempre estão em reformas. Quer pela obrigatoriedade da vigilância sanitária, da legislação sanitária federal impor isso, tá? Quer por um avanço tecnológico de algum equipamento. Então, quero instalar uma ressonância magnética. Isso aí vai exigir, primeiro, que um arquiteto faça esse projeto para abrigar essa ressonância magnética, tá? Que nós tenhamos um encaminhamento por onde que ela vai entrar dentro do hospital, vai ter que quebrar a parede, vai ter que alargar corredor, alargar porta. Qual é a blindagem que nós precisamos dar para essa ressonância magnética? É uma blindagem eletromagnética, não é uma blindagem radiológica, como é na tomografia. Né? Então, é um pouco mais complicado você blindar uma onda eletromagnética do que você blindar uma radiação ionizante. Né? O raio-x, a tomografia, a mamografia, a cintilografia são equipamentos onde eu coloco argamassa varitada ou uma placa de chumbo e eu faço essa blindagem da radiação. Né? Já a ressonância magnética, eu tenho que fazer uma gaiola de Faraday para poder blindar e proteger o campo eletromagnético que vai fazer o exame. Então, são considerações bastante importantes nesse sentido. Né? Mas, voltando, então, Norton, eu não tenho tempo, tenho dinheiro, mas não tenho tempo para fazer um curso, para me capacitar, ou não tenho nem paciência, não tenho, julgo que eu não tenho nem idade para fazer mais isso, que é uma bobagem, a idade não deveria ser o fator, mas já ouvi isso acontecer. Bom, se você não tem paciência, né, se você não tem tempo, se você precisa dar uma resposta para a tua empresa de uma forma imediata, surgiu o negócio, né, você vai ter que construir uma clínica, você vai ter que construir um hospital,
aí você vai ter que agregar alguém que já tenha passado por essa curva de aprendizado, né? Através de alguma parceria. Buscar no mercado um especialista naquela área que você pretende atuar, né? E aí, bom, aí você busca empresas ou profissionais para compor, né? Eu vou citar para vocês uma coisa que a gente faz muito aqui no BioEng, no Brasil inteiro, né? E até mesmo aqui em Curitiba. Então, por exemplo, todo mundo conhece o escritório de arquitetura do Ricardo Amaral, né? Um arquiteto famoso aqui em Curitiba, onde as questões da área de saúde, muitas delas nós fazemos em parceria. Então, a BioEng entra com o DNA de soluções de projetos arquitetônicos para a área de saúde, e ele faz todo o projeto executivo, de design de interiores, de faz a fachada, ele faz todo o entorno, né, e deixa essa parte de aprovação na vigilância sanitária, das soluções técnicas internas, de fluxo, etc., que é um pedacinho só de todo o projeto que ele faz, conosco, né? Porque nós temos maior agilidade em enxergar essas soluções pela nossa formação, pela nossa atuação no mercado. Então, quer dizer, foi uma opção, né? Assim como é a opção dele, é uma opção de vários outros escritórios que a gente tem no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Mato Grosso, enfim, vários outros lugares. Então, não tenho tempo, né? Ou não tenho paciência, e surgiu o negócio e eu quero, enfim, partir para isso, a solução que tem é se juntar com alguém que já tenha passado por essa curva de aprendizado, e estabelecer algum tipo de parceria de trabalho, né? Então, eu falei um pouco sobre esses desafios que nós temos, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre essas oportunidades que acabam surgindo, né? Se você for uma construtora incorporadora, né, existem alguns nichos na área de saúde ou interligados à área de saúde que são muito interessantes de serem observados, né? Então, como eu falei, a construção de novos hospitais é uma coisa que não é tão corriqueira, mas a reforma e a ampliação desses hospitais é uma coisa bastante comum. Então, se você conseguir capacitar a tua equipe, né, de mestre de obras, de pedreiros, de eletricista, encanador, etc., a trabalhar num ambiente tão controlado como é o ambiente hospitalar, né, e você consegue demonstrar isso para o teu cliente como um diferencial, show de bola. Você vai ter um baita mercado aí na tua mão. Mas, Norton, o que você diz de capacitar o teu mestre de obras? Veja, é muito diferente você fazer uma obra num prédio corporativo normal, né? Porque no hospital você vai ter horários restritos de trabalho. Esse é um primeiro ponto, né? Então, os problemas com ruído, né? Quando você faz uma demolição, ela tem que ser muito rápida. Isso vai atrapalhar não só o paciente que está em convalescência, mas o paciente ele vai ficar 2, 3 dias ali no hospital e vai embora, né? Mas a equipe técnica, né? Então, o mesmo médico que está pressionando o hospital para fazer a reforma vai ser o primeiro a falar para parar de bater na parede, porque ele não consegue fazer a consulta, porque incomoda na hora da cirurgia. Então, tem essas características também, né? O comportamento, veja, o hospital é um ambiente a ser, ele não é seguro para nós que estamos fora do hospital, né? Nós não temos assim uma precaução de cuidados quando a gente está dentro do ambiente hospitalar, como os profissionais da saúde têm, né? É muito fácil da gente se contaminar quando a gente está dentro do hospital. As partículas em suspensão, quando você quebra uma parede, né, levanta a poeira, os vírus e as bactérias, elas se juntam naquele grão de poeira e daí as pessoas podem inspirar, né, e se contaminar. Então, existem particularidades, né, nas obras da área de saúde que são muito importantes de serem levadas em conta, né? Então,
As partículas em suspensão é uma delas. A limpeza da obra é outra. O comportamento dos funcionários para que eles, ao ver uma secreção, ao ver sangue, ao identificar algumas situações que podem colocar ele em risco, eles devem se precaver. A entrada e a saída, né, a higiene, né, que a gente está falando agora, tem que lavar a mão toda hora e tudo mais, isso tudo são mecanismos, né, que a gente prepara o nosso pessoal, os pedreiros, os mestres de obras, enfim, né, todos esses profissionais, para atuação dentro do ambiente hospitalar ou dentro do ambiente de uma clínica. Há pelo menos 15 anos eu não executo mais obras. Eu me concentrei muito exclusivamente na parte de projetos. Mas já enfrentei, durante os outros, pelo menos 10 anos, eu enfrentei um pouco desse mundo da construção hospitalar, né? Então, um ponto de oportunidade é, se eu conseguir dar informações, né, e orientações, e montar uma equipe. Isso é muito difícil, porque eu sei que existe uma rotatividade muito grande na área de construção civil. Então, se a gente conseguir oferecer essas informações, essas orientações, a gente já tem um V0 maior aí na concorrência para atuar dentro da área de saúde. Bom, se eu sou uma incorporadora, construtora, então existem alguns nichos de negócio que eu queria destacar. Os medical centers, né, os centros médicos, que virou, assim, menina dos olhos no Brasil inteiro e aqui em Curitiba também. Não que eu desestimule alguém a fazer um centro médico hoje em Curitiba, mas nós temos já um mercado bastante consolidado em oferta de consultórios e espaços para clínicas em edificações já preparadas para isso, tá? E aqui eu gostaria de trazer alguns cases, né? Então, por exemplo, nós temos o DOC, Castelo do Batel, da construtora Cirela, né? Eu tive a oportunidade, não sei se a Silvia está, não, a Silvia não está presente, mas Silvia Soares faz parte também da Construtec. Ela me contratou no tempo que ela trabalhava em Cirela. Ela me contratou, não para fazer o projeto do DOC, o projeto já estava pronto, eles já tinham feito o lançamento, mas para avaliar a possibilidade de algumas clínicas se instalarem ali dentro, né? E aí a gente começou a perceber algumas falhas do projeto, né? Onde não tinha pé direito suficiente para colocar, por exemplo, a ressonância magnética ou um centro cirúrgico, né? Então ficou um prédio destinado a clínicas médicas, mas um grau de complexidade muito limitado, né? Outra situação do DOC. O foco, né, foi um sucesso de vendas, né, onde ninguém falava do valor por metro quadrado que foi atingido, se não me engano, 14 ou 15 mil reais por metro quadrado, numa época de recessão também, né, ele foi vendido 90%, mais de 90% em 3 meses. Então, foi um sucesso de vendas, mas a grande maioria das vendas foi encaminhada, foi endereçada para investidores. O resultado disso é que o prédio foi entregue, né, e é um prédio que está vazio, né? Ainda não tem uma vida, né, dentro dele. Então, incorporadoras que se eximam, né, que se eximem, melhor dizendo, da alma da edificação, quer dizer, eu construo, vendo e dali para frente o problema não é mais meu, não penso na perpetuação daqueles negócios que vão se instalar ali dentro, vai acabar, esse modelo de negócio vai acabar decaindo, né? Eu não vejo assim um futuro para esse tipo de negócio. É diferente, por exemplo, do que a Laguna está fazendo, já não é mais segredo, né? Mas ela está fazendo lá no Jurerê, ou o lançamento do Eco Medical Center, né, que a Silvia daí saiu da Cirela e foi para a Borcati, que fez uma parceria com o Hospital Híbrido para a construção do Eco Medical Center ali no Portão.
ou diferente, por exemplo, do que o Parque Shopping Barigui está fazendo dentro do seu complexo ali dentro do shopping, né? Então, eu vejo que essas movimentações, né, do ecomédico, o ecomédico tem praticamente 20 mil metros quadrados. Provavelmente a Laguna, fiz parte do projeto de ambos, né, o projeto do ecomédico é totalmente nosso, o projeto da Laguna é Ricardo Amaral em parceria com a BioN, o Shopping Barigui a gente não teve participação, mas cada um desses empreendimentos, eu imagino algo em torno de 20 mil metros cada um deles, né? Então, a gente está com uma oferta fora os outros empreendimentos que a gente já tem em Curitiba, né, como o Medical Arts Building, que foi um dos primeiros, que foi da construtora Nave, no Alto da 15. Né? Foi uma primeira alternativa, né, um primeiro lançamento. Então, mas, Norton, como é que a gente faz, então, para que esse prédio tenha alma? Primeiro que você não pode abandonar simplesmente faz, constrói, vende e acabou. Não, você tem que incorporar algumas coisas ali dentro, alguns facilitadores para o pessoal da área de saúde perceber o diferencial. Senão ele vai se instalar num prédio comercial normal, ele não vai pagar um valor a mais só porque tem um expurgo no andar. Não, você vai ter que criar alguns facilitadores. E aí existem N modelos. Né? O modelo do Eco Medical Center, por exemplo, é um modelo só de locação, não é para venda. Né? O modelo da Laguna é um modelo para venda. O modelo do Parque Shopping Barigui é um modelo de shopping. Né? Então, aí você tem vários modelos de negócio. Acho que Curitiba já está se esgotando. O modelo do DOC Batel é o modelo de venda. Acho que Curitiba já está em certo ponto, saturado esse mercado, tá? Apesar de que, dependendo da forma com que você aborda, pode ser que tenha ainda alguns atrativos, né, que você consiga se destacar. Mas acredito que é um mercado que já esteja saturado pela grande quantidade de metros quadrados, né, já disponíveis nesse setor. Né? Então, tem uma grande oferta já. Haja médico, haja clínica para ocupar todos esses metros quadrados aí. Né? Mas, enfim, é uma percepção que eu tenho. Né? Então, a gente precisa identificar muito se o teu objetivo vai ser de venda ou se vai ser de locação, né? Então, enquanto incorporador. Né? E encontrar qual é o nicho de complexidade que você quer dar para isso. Né? Baixa complexidade, são procedimentos só ambulatoriais, ou média e alta complexidade. Então, note que é um objetivo ao qual venda, locação, é muito importante para que você identifique essas questões. Um outro mercado que eu acredito, esse sim, sou muito parceiro e acredito muito, não só pela minha tese de doutorado ter sido nessa área, mas porque todos os indicadores econômicos e sociais e especialmente demográficos apontam, é a moradia para idosos. Né? E aí você tem vários níveis de moradias para idosos. Né? E eu não estou falando de casa de repouso. Né? Eu estou falando de assisted living facilities, né? Ou de residenciais para idosos. Não são prédios residenciais normais, como a Cirela daí fez um muito bem montado, e em Porto Alegre fez o lançamento com Vintage. Eu aconselho vocês a entrar para dar uma olhada no conceito. Eles pecaram em algumas considerações de tamanho de apartamento, etc. Mas é um mercado muito interessante, porque os estudos no mundo inteiro apontam, e até mesmo a Organização Mundial de Saúde aponta, que a América Latina vai ter um crescimento nos próximos 10 anos, quer dizer, é o tempo de você aprovar um projeto, começar a construção e lançar, né, já está aí, 10 anos, é muito rápido, passa muito rápido. O crescimento da América Latina é de 74%. Enquanto na Europa, que já é um continente envelhecido, é de 22% de crescimento nos próximos 10 anos, aqui na América Latina é de 74%. Quer dizer, praticamente vai dobrar a população de idosos nos próximos 10 anos. Mas, Norton, você acha que isso é um bom mercado?
porque atualmente a gente não trata as edificações, nós não preparamos as edificações para a terceira idade, né, os requisitos necessários para a terceira idade, em termos de mobiliário, em termos de acabamentos, em termos de espaço físico. Então, nós não estamos preparados para isso, né? Mas não é um privilégio só nosso. O mundo inteiro vai sofrer essa explosão demográfica e tudo isso que eu estou falando para vocês, lógico que é baseado também não só nessas pesquisas que a gente faz, que a gente realiza, mas também para cada área no setor de saúde existe uma legislação. Então, não é simplesmente sair projetando. Tá? Eu vou citar algumas aqui delas para vocês. Quem já teve algum contato na área de saúde conhece a RDC 50. Tá? Mas a RDC, a Resolução do Conselho número 50 de 2002, então ela já tem 18 anos, ela está defasada. Várias outras RDCs foram complementando a RDC 50. Então, por exemplo, descobriu-se um risco sanitário em clínicas de endoscopia. Então, foi lançada uma RDC complementar, modificando alguns critérios de projeto e de execução da RDC 50. Então, foi uma RDC complementar específica para endoscopia, para hemodiálise. Então, começou a ficar tanto uma colcha de retalhos que a RDC 50 está sofrendo uma revisão, já passou por consulta pública, eles estão compilando as contribuições de todos os estados, todas as vigilâncias sanitárias e todas as observações coletadas na consulta pública para lançar a nova RDC 50. E assim é também com a área de residencial para idosos. Existe uma RDC, a 283, que trata especificamente de residenciais para idosos, que na verdade são chamadas no Brasil de ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Tá? O que a Cirela fez não é uma ILPI. O que a Cirela fez foi fugir, e aí que tem uma inteligência deles nesse sentido, foi fugir um pouco da parte de vigilância sanitária desse setor, fugir um pouco dessa regulamentação e criar um residencial preparado para idosos. E notem aqui que não basta colocar só uma barra de apoio no banheiro, né, como a gente tem para cadeirantes, por exemplo. Não. É todo um conjunto de coisas que são pesquisadas e que são incorporadas dentro do projeto. São tecnologias que são embarcadas dentro da edificação, que favorecem a inclusão, que favorecem a convivência, que estimulam e podem potencializar a longevidade saudável por mais tempo. Então, esse é um mercado que eu acredito muito, não só aqui em Curitiba, mas no Brasil inteiro, mesmo em municípios de pequeno porte, é um mercado bastante promissor. Lembrando também das suas limitações, né, que apenas de 1 a 4% da população idosa está disponível, tem sensibilidade, eu até diria disponibilidade mesmo, psicológica e econômica para migrar para uma moradia assistida. Né? Então, mas sem dúvida alguma é um bom nicho de mercado. Então, nós estamos aqui falando de várias oportunidades. Né? Eu falei das reformas e ampliações em clínicas e hospitais existentes, então essa é uma realidade. Então tem que ver o tamanho da tua construtora, o tamanho do teu apetite, da tua disponibilidade para treinar as tuas equipes para essa abordagem. Estou falando dos medical centers, né, que é uma outra abordagem, tendo em vista a deshospitalização, né, da área de saúde. As pessoas estão saindo, né, os procedimentos saem dos hospitais, migram para esses medical centers, e falei aí sobre senior living, né, o assisted living facility, né? Então que existem vários graus de dependência, né? Então um idoso que esquece de tomar remédio tem um grau de dependência, aquele que precisa de ajuda para se vestir, para tomar banho, é outro grau de dependência. O memory care, que é o sujeito que tem algum tipo de demência, né? Alzheimer, por exemplo. Então existem vários níveis
E para cada um desses níveis existe uma legislação específica, uma forma de projetar diferente, considerações que devem ser incorporadas dentro do projeto e dentro da execução da obra. Né? E uma outra oportunidade que eu vejo é que se os grandes centros urbanos, né, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, né, eles estão, de certa forma, já desenvolvidos nesse setor de saúde, nós temos todo o resto do Brasil que não está. E aí isso se configura, na verdade, numa gigantesca oportunidade. Né? Então, eu vejo isso, por exemplo, dentro do estado do Paraná, Guarapuava. Guarapuava acabou de lançar, cerca de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, a Cidade dos Lagos. É uma nova cidade dentro de Guarapuava. Tem um shopping, uma urbanização diferenciada, planejada. Então, tem tudo para crescer ali. E assim como Guarapuava, outros centros, Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é muito carente no setor de saúde. Norte do Paraná, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Londrina um pouco menos, já entra um pouco na situação de Curitiba. Região metropolitana de Curitiba, Araucária, Campo Largo, Colombo, São José dos Pinhais, Pinhais. Então, muitas vezes a gente está focado muito dentro da nossa casa, né? E aqui eu falo mais para o pessoal que é de Curitiba, e a gente se esquece desse universo inteiro aqui que nós temos no estado do Paraná e em Santa Catarina também. Nós fazemos projetos, por exemplo, de Florianópolis a São Miguel do Oeste. E a gente vê que o norte e o oeste de Santa Catarina é muito promissor. Eles são muito sedentos de soluções, tanto na área de projetos quanto na área de construção. Né? Mas construção com diferencial. Né? Construção não. Nós fazemos a área de saúde. Eu sei fazer uma clínica, eu sei fazer um hospital, eu sei quais são os cuidados que eu devo ter para fazer isso. Então, quando você demonstra esses potenciais, evidentemente que as oportunidades naturalmente acabam surgindo. E, lógico, daí mercados que absolutamente virgens, que é o mercado do Centro-Oeste, né? Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e Norte. Né? Mas o Norte é mais difícil de você atingir com construção. Né? Para nós, a gente faz projetos até no Amazonas, né? Mas é uma situação muito mais cômoda. Né? A gente consegue produzir projetos à distância. Já com construção fica um pouco mais difícil essas grandes distâncias. Mas é, por exemplo, o que a construtora Baggio vem fazendo na área de saúde. Ela tem pego projetos no Espírito Santo, em Minas Gerais, em São Paulo, né? Muito sempre em parceria com os escritórios de arquitetura que levam esses projetos também para eles e eles acabaram desenvolvendo lá um nicho de mercado também. Né? Eu gostaria de abrir aí para as perguntas agora, né? E se vocês quiserem que eu explore algum tema em específico, né? Fiquem à vontade. Alguém quer puxar alguma pergunta, Graciela? Eu quero. Você falou primeiramente, obrigada. Eu acho que foi assim, uma geral aí de várias oportunidades, né? Inclusive as coisas que não tem, né, Renata? Eu acho que quando você falou que a falta de cursos, a falta de capacitação é uma grande oportunidade, inclusive, né? Principalmente você é professor e tal. Então, essa coisa da gente ter os nichos, né, mais, vamos assim dizer, com um olhar, com foco no cliente, cada um né, tem a sua legislação, é uma coisa bem legal, porque o mundo, né, o mercado está pedindo essa especialização, né? Então, eu achei bem interessante. Você vê, por exemplo, como oportunidades, eu sei que antes da crise, né, estava meio em moda, né, essas coisas de plástica, cirurgia estética e tal, e tem um segmento que vai puxando, né, cada cirurgião tem seu próprio hospital e tal. Isso também você considera como oportunidade? Aqui, por exemplo, aqui em Curitiba tem
sei lá, vários cirurgiões que têm o seu próprio hospital, né? Com sua unidade intensiva, né? Se acontecer alguma coisa na cirurgia e tal. Você vê isso também como, assim, um nicho, alguma oportunidade? Ah, não, não vejo mais. Não vejo mais porque antigamente os médicos eles estavam muito calcados na sua vaidade pessoal de fazer a sua estrutura. Então, e isso gerava algumas situações, por exemplo, a Graciele tem o seu hospital, né? Graciele é cirurgião plástico, o Norton também é cirurgião plástico, mas o Norton não vai operar no hospital da Graciele. Então, existe muito essa questão de vaidade. Então, o que eu acho é que eles vão acabar migrando, sim, para os medical centers, né? Eles vão deixar essa vaidade de lado, vão deixar o seu nome encabeçando o escritório, né? E vão acabar indo para dentro de centros médicos. Eu acho que essa é uma tendência mais forte que acontecer. E explorando um pouco esse nicho específico que você citou da cirurgia plástica, é complicado, porque se não for uma cirurgia plástica emergencial reparadora, esse mercado hoje está absolutamente zerado. Tá? Ninguém está fazendo cirurgia plástica agora. Né? É uma cirurgia eletiva, que não há uma necessidade tão urgente. Então, isso daí está sendo postergado. Eu acho que das atividades médicas é que mais está sofrendo hoje. Concordo, por isso que eu falei antes da crise, né? É. Que legal. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o Norton? Senão eu tenho outra. Eu tenho. Boa tarde, bom dia. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Sim, Eduardo, sim. Sim. Oi, Norton. Bom dia. tudo Aqui é bem com boa você, tarde, Rafael? mas ainda é bom dia. Como é que está Portugal? Aqui tá. Bom, o governo tem feito muita ação de controle aqui. A Aham. população aderiu bastante, a gente tem mantendo a quarentena. Assim, a questão aqui principal é conseguir achatar a curva que ainda vai ser alta até o próximo mês. Então, eles vão aumentar o período de mitigação, que é o período que a doença não tem mais controle na comunidade. Eles vão estender esse período e suspendendo aulas e todas essas situações. E, assim, ainda não tem uma previsão da abertura gradativa dos serviços, né? Aqui eu trabalho com um hospital, então, mas a gente está essencialmente trabalhando ainda com os trabalhos que a gente tinha antes do início dessa pandemia. A gente ainda não tem a perspectiva do que vai vir por aí, mas a gente sabe que parte a grande maioria, talvez, que a gente vai ter aqui de demanda vai ser relacionada às UCIs, que a gente chama aqui de UTIs, UCIs, né? Unidade de Aham. cuidados intensivos. E nesse sentido, eu queria te fazer essa pergunta, porque eu me recordo, porque próximo a Curitiba você tem um grande hospital que construiu uma quantidade enorme de leitos de UTI. E Sim, o essa Rocinho. demanda da, da UTI, mas como ela tendo a capacidade de ser independente, porque você também tem aquele acamado, você tem aquele paciente que é crônico, que precisa estar internado, que não pode ficar em internamento domiciliário, e que também ocupa o leito dentro do hospital, por conta do cuidado continuado, e ele pode estar numa unidade externa ao hospital, recebendo os mesmos cuidados com enfermeiros dedicados a esse serviço. Você acha que a possibilidade de você não ter esse, por exemplo, você tem o foco em cirurgias plásticas, algumas coisas nesse sentido, mas também é possível se deslocar e criar centros de UTIs dentro dessa nova perspectiva da pandemia ou da necessidade que a gente tem hoje, a proporção entre leitos e população é infinitamente menor do que a gente teria para conseguir manter o serviço funcionando, né? Então seria uma demanda talvez que eu acho que poderia aparecer. Acho que sim, Eduardo. Eu gostaria só de pontuar uma coisa. O Eduardo é um colega muito querido nosso aqui de Curitiba, que foi, talvez seja o mais inteligente de todos Obrigado. está atuando na Europa agora, com a sua especialização na área de arquitetura hospitalar. Veja, Eduardo, mesmo dentro do grupo aqui da Consultec, a gente observou assim, poxa, a gente está no meio do furacão, a gente quer ajudar de alguma forma.
A Arena da Baixada se disponibilizou, inclusive, para ceder o seu espaço físico para a montagem de hospital de campanha e tal. Mas a gente precisa saber, efetivamente, o tamanho da demanda, né? E isso é muito difícil, né? Porque as autoridades sanitárias ainda não têm esse dimensionamento, né? A gente não sabe se a gente vai precisar de mais 500 leitos de UTI, mais 5.000 leitos de UTI, a gente não tem esse dimensionamento. Eu acredito que já naturalmente uma necessidade, uma carência por leitos de UTI. Né? Existem pacientes que ficam 30 dias, 40 dias internados dentro de uma UTI, né? E especificamente em pacientes com mais idade. E isso gera, e eu acredito que sim, durante essa pandemia, eu entendi um pouco da tua preocupação. Ok, mas as pessoas vão continuar ficando doentes, né? E as pessoas vão continuar demandando serviços. Isso Exatamente. Pode, né? E não são devido ao coronavírus especificamente, são devido a outras patologias. Acho que sim, acho que pode surgir sim essa necessidade, mas eu vejo que os hospitais ainda eles estão muito apreensivos em investir seus esforços nessa direção, em virtude de que, ok, daqui 3 ou 4 ou 5 meses passa absolutamente toda essa necessidade, o que eu faço com a estrutura? Ela vai ficar às moscas, né? Então, eu vejo a apreensão do investidor de saúde, né, do hospital, da clínica, mas nesse sentido, aonde nós, por outro lado, percebemos assim, está todo mundo segurando a grana, né? Então, ninguém está a fim de pegar e botar dinheiro numa coisa que é absolutamente nova, né? E a gente não sabe como se comporta. Então, pode sim se configurar, mas daí para efetivar um negócio, eu acho mais difícil. Eu só queria fazer um comentário. Eu entendo a sua colocação, mas a questão, talvez que eu pontuaria, seria num outro sentido. A gente hoje, como você mesmo comentou, o leito de UTI hoje já não é o suficiente, às vezes, para as outras doenças, além da própria Covid. E hoje estão fazendo os hospitais de campanha que vão naturalmente tentar suprir essa necessidade temporária dessa população que vai com essa pandemia que está aumentando, mas nós vamos ter também, por alguns estudos, nós vamos ter também alguns doentes que vão ser o remanescente dessa pandemia, porque ela causa um problema pulmonar que é quase uma doença crônica e que vai ter necessidade de tratamentos continuados. E a gente também, e aí no caso eu digo eu como profissional, eu tenho pouco conhecimento ou eu tenho poucas ações compartilhadas com agentes da saúde pública, que, no caso do Brasil, precisam ter uma percepção do perfil epidemiológico para poder fazer uma distribuição dos leitos aonde precisa. E às vezes a gente tem uma concentração de leitos em áreas em que ficam vazios porque o perfil epidemiológico não demanda esse tipo de serviço, mas há outros lugares que isso precisa. Então a gente ainda não tem um olhar assim tão holístico, e aí eu digo isso por falha pessoal e eu tenho tentado estudar um pouco sobre isso, de conseguir perceber com os agentes da saúde, com os serviços públicos da saúde, aonde necessitam ter essas concentrações de serviços em relação à sua demanda. Não, Talvez perfeito. o perfil de negócio possa se abrir nesse sentido. Perfeito. Eu tive uma feliz consulta por parte do governo do estado, justamente nessa situação de será que a gente monta na Arena da Baixada, um hospital de campanha, etc. E daí a pessoa, o meu interlocutor era da Defesa Civil, um capitão da Defesa Civil, e a gente estava chegando à conclusão de que nós temos uma epidemia de dengue no estado do Paraná, no norte do estado do Paraná, que já está matando mais do que o Covid, e que a gente precisa dar uma resposta para isso, né? Então, a ideia que eles tinham, pelo menos há 3 semanas atrás, e a coisa é muito dinâmica, ela vai mudando a todo momento, era de fazer alguma deshospitalização
desses pacientes de dengue, que requerem menos complexidade de cuidados, né, não exige respirador nem nada disso. Mas aí eu começo a perceber assim, uma movimentação também do governo nesse sentido. Mas a gente sabe que é muito pobre, né? Todas essas alternativas ainda são muito pobres, elas não são estruturadas com um planejamento mais efetivo. E aí ocorre o que você bem citou, né? O Hospital Rossio, aqui em Campo Largo, com mais de 100 leitos de UTI, né, concentrados aqui na capital. E daí o sujeito tem que demandar lá do norte do estado, vir para Curitiba para ser atendido. É um modelo meio complicado da gente aceitar, né, sabendo que existem esses bolsões de necessidades. É isso. Obrigado, Norton. Um grande abraço aí. Abração aí para você, Eduardo. Obrigado a você. Bom, já estamos com 1 hora de reunião aí. Eu queria agradecer mais uma vez o Norton. Eduardo, seja bem-vindo. Eu mandei uma mensagem aí para você. Eu não sabia que a nossa live ia estar internacional. Muito chique isso. Então, eu agradeço a todos pela participação aí. E se alguém tiver mais alguma pergunta e tal para falar com o Norton, a gente pode continuar na sala, mas eu vou liberar os demais aí para tem outros compromissos. Ok, pessoal? Muito obrigado. Obrigada, Norton, mais uma vez. Imagina. Você estava com uma pergunta também, Graciela, engatada aí. O que eu posso esclarecer? Na verdade, a questão de... deixa eu só ver aqui que eu anotei. Dos cursos. Se você tem alguma assim, sugestão, né, para alguma construtora ou incorporadora que quiser fazer essa capacitação para os funcionários, enfim, para os pedreiros ou para os trabalhadores das obras, o que você sugere? Hoje a gente não tem, né? Então talvez seja um movimento através da FIEP, do SEBRAE, ou da Construtec, da gente criar alguma coisa que seja rápida, né? Que não atrapalhe as atividades de canteiro, né? Mas que a gente capacite essas pessoas, né, a ter um olhar um pouco mais cuidadoso, né? Mas a gente pode criar. Hoje não existe. Hoje eu diria que nós não temos nem nada para esse setor, né? E que eu julgo ser bastante relevante, muito importante da gente ter, né? Hoje não tem, né? Vamos pensar nisso então, né? Legal. Estou à disposição. Legal. Então tá, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Oi, desculpa, vou falar. Só queria complementar uma coisa, que a gente vai, como eu coloquei ali no grupo da Construtec, a gente vai lançar um curso para aquele chamamento, né, aquele edital do Ministério da Saúde, eu acho, né, foi quem lançou o edital, para arquitetos e engenheiros atuarem nos hospitais públicos, né? Então, a gente vai lançar um curso rápido, talvez de 3 ou 4 horas, para que essas pessoas tenham pelo menos algumas orientações, algumas informações para poder chegar nos hospitais com um pouco mais de conhecimento da área de saúde, né? Então, isso a gente já estava fazendo em parceria com uma empresa lá nos Estados Unidos. É um parceiro onde eu dou aula numa universidade, no curso de mestrado lá, numa universidade americana, e a gente já está tentando produzir isso. Infelizmente, os custos de produção são relativamente elevados, a gente vai tentar trazer isso a um custo bastante popular, e, enfim, eu acredito que já nos próximos 10 dias a gente já tenha alguma coisa mais evoluída e disponível para nós aqui no Brasil. Legal, maravilha. Então tá, pessoal, vou encerrando por aqui. A gravação hoje deu certo, então daqui a pouco eu vou disponibilizar lá para vocês, vou colocá-la no Drive, porque eu acho que ela ficou meio pesadinha, mas a gente vai ter acesso e vamos divulgar esses cursos aí, né, Norton, para a gente potencializar mais e ter mais oportunidades aí no setor. Um grande abraço, obrigada pela participação de todos aí, até mais. Privilégio, até logo.
Obrigada, Norton. Parabéns.